Os relatos escritos gravados em pedra sugerem que os Anunnaki eram seres gigantes. Também vemos o disco alado, uma referência simbólica de que os Anunnaki tinham o poder de voar. Por milhares de anos, uma única tábua de argila permaneceu esquecida nos arquivos do Museu Penn. Pequena o suficiente para caber em 2 mãos, coberta por símbolos em forma de cunha desbotados, não parecia diferente de milhares de outros fragmentos sumérios escavados da Mesopotâmia há mais de um século. A maioria dos pesquisadores acreditava que se tratava apenas de mais um pedaço da mitologia antiga, uma cópia danificada de uma história sobre o submundo, portões selados e deuses sob a terra. Mas em 2014, durante um projeto de catalogação de rotina, uma pesquisadora percebeu algo estranho. A tábua não lia como mitologia, lia como instruções. Repetidamente o texto descrevia medidas, limites, profundidades, cursos de água e um lugar onde as águas doces encontram as amargas. Os antigos sumérios usavam exatamente essa expressão para indicar o ponto onde os rios de água doce da Mesopotâmia desaguavam no Mar Salgado do Golfo Pérsico. A princípio, a descoberta parecia absurda. Historiadores haviam passado décadas tratando a tábua como literatura simbólica, uma história espiritual conhecida como a descida de Inanna ao submundo. Mas quanto mais os pesquisadores examinavam a redação, mais estranha ela se tornava. O texto fazia referência repetida a 7 aberturas seladas sob a água, uma câmara oculta sob a terra, e figuras descritas apenas como aqueles que esperam sob o mar. Então veio a parte que ninguém esperava. Quando mapas batimétricos modernos do Golfo Pérsico foram comparados às descrições da tábua, os locais começaram a se alinhar. Sob o norte do Golfo, perto de onde os rios Tigre e Eufrates corriam milhares de anos atrás, pesquisadores identificaram uma paisagem submersa, enterrada sob quase 90 metros de água, antigos vales fluviais, planícies afundadas, depressões geológicas que outrora foram terra seca antes do nível do mar subir após a Era do Gelo. E diretamente dentro de uma dessas depressões submersas, havia algo ainda mais inquietante: campos de metano instáveis, aprisionados sob camadas de sedimento e pressão. Geólogos modernos já consideravam a região volátil. Sob o leito marinho existe uma rede de falhas sísmicas, hidratos de gás e enormes bolsas de metano comprimido que permanecem estáveis apenas sob condições ambientais muito específicas. Se a pressão se altera ou a temperatura sobe demais, esses depósitos podem se romper violentamente. De repente, os antigos avisos na tábua pareceram menos simbólicos. O texto descrevia águas selando algo perigoso abaixo. A geologia moderna descrevia pressão e água do mar contendo depósitos de metano instáveis sob o leito. Os paralelos eram impossíveis de ignorar. A tábua chamava o lugar de Ganzir. Segundo a tradução, Ganzir era alcançado por 7 portões sob a terra. Cada portão retirava algo de quem o atravessava, até que restasse apenas silêncio. No centro havia uma câmara selada sob a água, um lugar que o texto advertia para nunca ser aberto. A maioria dos historiadores ainda rejeita a ideia de que a tábua descreva um local real. Críticos afirmam que as semelhanças são coincidência, que pesquisadores estão forçando a geografia a se encaixar na mitologia porque a história soa misteriosa o suficiente para atrair o público moderno. Mas vários detalhes continuam a incomodar quem estuda a tábua. As coordenadas mencionadas na interpretação correspondem de perto a uma bacia submersa real no Golfo. Pesquisas realizadas entre 2008 e 2019 confirmaram a existência de antigos sistemas fluviais e planícies submersas na mesma região. Em 2022, varreduras por sonar detectaram formações incomuns nas proximidades, embora nenhuma escavação importante tenha sido aprovada. E então há a última linha. Após descrever os 7 portões e a câmara selada sob o mar, a tábua termina com um aviso repetido várias vezes nos fragmentos sobreviventes. Quando os portões se abrirem, nenhum que entre retornará. Ninguém sabe se a linha se referia à morte, a inundações catastróficas, gases venenosos ou algo inteiramente simbólico. Outro fragmento, que supostamente continha locais adicionais, desapareceu durante o transporte para Filadélfia em 1923 e nunca foi recuperado. Hoje, a tábua permanece trancada nos arquivos do museu, catalogada silenciosamente entre milhares de outros textos antigos. Mas sob o Golfo Pérsico, os vales submersos continuam existindo. Os campos de metano continuam existindo.
E quase 4.000 anos depois de alguém ter registrado aqueles avisos na argila úmida, a história de Ganzir ainda permanece suspensa entre mitologia, geologia e a possibilidade de que civilizações antigas tentassem lembrar algo aterrorizante enterrado sob o mar. Por décadas, histórias como essa foram descartadas como superstição antiga. Historiadores viam os mitos sumérios sobre o submundo da mesma forma que o público moderno vê as lendas sobre Atlântida ou reinos perdidos sob o oceano, histórias fascinantes, mas apenas histórias. No entanto, quanto mais os arqueólogos exploravam o mundo antigo, mais percebiam que muitos mitos se construíam a partir de fragmentos de desastres ambientais reais. Os sumérios viviam em um mundo moldado por rios, inundações, secas e destruição súbita. Cidades inteiras dependiam do equilíbrio entre água e terra. Quando os rios mudavam de curso, civilizações desapareciam. Quando a linha costeira do Golfo se expandiu após a Era do Gelo, enormes regiões que outrora sustentavam a vida humana desapareceram sob as águas. Estudos geológicos modernos sugerem que, há milhares de anos, o Golfo Pérsico parecia radicalmente diferente do que é hoje. Grandes trechos do norte do Golfo eram planícies expostas cruzadas por rios e pântanos. Alguns pesquisadores acreditam que humanos possam ter habitado essas regiões muito antes do aumento do nível do mar. Assentamentos antigos podem agora descansar sob camadas de sedimento, profundamente sob o leito do Golfo, inacessíveis sem escavações subaquáticas avançadas. Essa possibilidade mudou a forma como alguns pesquisadores interpretam a Tábua de Ganzir. E se a história não descrevesse um submundo sobrenatural? E se preservasse memórias culturais de uma paisagem submersa perdida sob o mar? A ideia parece especulativa, mas civilizações antigas frequentemente transformavam catástrofes reais em narrativas mitológicas. Histórias de dilúvio aparecem em inúmeras culturas, da Mesopotâmia à Grécia e à Índia. Em muitos casos, essas lendas podem conter lembranças distorcidas de desastres ambientais reais transmitidas por gerações. E o próprio Golfo Pérsico pode ter experimentado uma das maiores transformações da história humana. No final da última Era do Gelo, os níveis globais do mar subiram dramaticamente. Linhas costeiras inteiras desapareceram sob oceanos avançando. Vales de rios foram inundados. Planícies baixas desapareceram para sempre. Para os povos que viviam nessas regiões, a destruição teria parecido apocalíptica. Alguns especialistas acreditam que esses eventos podem ter influenciado os primeiros mitos mesopotâmicos sobre o dilúvio. Outros rejeitam totalmente a conexão, mas a Tábua de Ganzir continuou a atrair atenção por um detalhe inquietante: a ênfase repetida em aberturas seladas sob a água. O texto não descrevia apenas afogamento ou inundações, descrevia contenção. Repetidamente, a redação se concentrava em portões, barreiras e algo perigoso sob o mar que precisava permanecer selado. Em alguns fragmentos sobreviventes, a linguagem se torna incomumente técnica para padrões de poesia mitológica. Referências a profundidades, camadas descendentes e limites aparecem repetidamente. Essa redação incomum levantou questões desconfortáveis. Por que um mito antigo sobre o submundo se concentraria tanto em pressão, profundidade e entradas seladas? E por que interpretações posteriores conectaram essas descrições tão de perto à instabilidade geológica sob o Golfo? Os campos modernos de hidrato de metano estão entre as formações naturais mais estranhas da Terra. Eles se formam quando o gás metano fica aprisionado sob intensa pressão e temperaturas baixas sob o leito marinho. Em condições estáveis, os depósitos permanecem congelados e comprimidos, mas se temperatura ou pressão mudarem repentinamente, enormes quantidades de gás podem escapar violentamente. Alguns cientistas acreditam que erupções antigas de metano podem ter contribuído para desastres inexplicáveis no passado remoto. Em casos extremos, liberação súbita de gás sob o oceano pode desestabilizar a densidade da água, provocar explosões ou envenenar o ambiente ao redor. Navios que entram em áreas com grandes vazamentos de metano poderiam teoricamente perder flutuabilidade. Ecossistemas marinhos podem colapsar em zonas ativas de vazamento. Até hoje, geólogos monitoram cuidadosamente regiões de hidratos de metano devido aos riscos ambientais.
O norte do Golfo contém várias zonas conhecidas de instabilidade geológica. Esse fato, isoladamente, normalmente significaria pouco, mas, combinado à linguagem da tábua, os paralelos se tornaram difíceis de ignorar por alguns pesquisadores. Então surgiu outro detalhe estranho. Durante pesquisas próximas a antigos sistemas fluviais submersos no Golfo, operadores de sonar encontraram formações geométricas incomuns, parcialmente enterradas sob sedimento. A maioria dos especialistas alertou contra conclusões sensacionalistas, argumentando que as formas poderiam facilmente ser estruturas geológicas naturais. Ainda assim, rumores se espalharam rapidamente na internet. Alguns afirmavam que as formações pareciam muros ou terraços em degraus. Outros acreditavam que poderiam ser remanescentes de assentamentos antigos, submersos por mares que subiram há milhares de anos. Nenhuma escavação verificada confirmou essas teorias, e muitos arqueólogos permanecem profundamente céticos. Mesmo assim, o mistério em torno de Ganzir só cresceu, especialmente depois que pesquisadores revisitaram registros de expedições do início do século XX. Diversos documentos ligados a escavações mesopotâmicas mencionavam fragmentos perdidos que nunca foram totalmente catalogados após o transporte para museus na Europa e nos Estados Unidos. Um fragmento supostamente continha referências adicionais ao sétimo mergulho e às águas sob o fundamento do mundo. Mas o próprio fragmento nunca foi encontrado. Se foi perdido, etiquetado incorretamente, roubado ou simplesmente esquecido, permanece desconhecido. Histórias assim alimentaram especulações por décadas, e a especulação aumentou ainda mais quando teorias da conspiração começaram a conectar Ganzir a tudo, desde civilizações perdidas até descobertas arqueológicas proibidas, escondidas do público. A maioria dos historiadores profissionais rejeita completamente essas alegações. Não há evidência de escavações secretas, câmaras ocultas ou descobertas sobrenaturais sob o Golfo. Mas o poder psicológico da história permanece impossível de negar. Porque, no fundo, a lenda de Ganzir toca algo profundamente humano. O medo de que povos antigos possam ter testemunhado desastres tão horríveis que a memória deles sobreviveu por milhares de anos. O medo de que os mitos não sejam totalmente fictícios. E o medo de que, sob águas calmas, algo esquecido ainda espere. Mesmo hoje, enormes áreas do leito do Golfo Pérsico permanecem pouco exploradas em comparação a outras regiões subaquáticas do mundo. Camadas de sedimento, restrições políticas e condições difíceis tornam trabalhos arqueológicos em larga escala extremamente desafiadores. Se assentamentos antigos realmente existirem sob essas águas, descobri-los pode levar décadas ou séculos. Até lá, a tábua de Ganzir permanece suspensa na incerteza. Para alguns historiadores, é simplesmente mitologia, uma visão poética suméria sobre a morte e o submundo. Para outros, pode preservar memórias distorcidas de mares que subiram, paisagens submersas e catástrofes ambientais no fim da Era do Gelo. E para um pequeno grupo de pesquisadores, as semelhanças entre o texto e a geologia sob o Golfo permanecem suficientemente inquietantes para que o mistério não possa ser totalmente descartado. Porque há 4.000 anos alguém gravou um aviso na argila, um aviso sobre portões selados sob o mar, sobre algo perigoso escondido abaixo das águas, e sobre um lugar onde, uma vez abertos os portões, nenhum que entrasse jamais retornava.